Olá pessoal, mais uma semana que se inicia e eu gravei este vídeo para que possamos realizar a nossa correção da atividade de história, aquela atividade de pesquisa que eu disponibilizei na plataforma na sexta-feira. Vamos para a nossa correção, tá? Primeira pergunta, sobre as cidades medievais no capítulo 2. Cite um dos motivos que fez com que o Império Romano entrasse em crise por volta do século V. Um dos motivos. Com certeza todos já responderam e vocês irão neste momento assistir este vídeo para verificar a resposta que vocês colocaram, tá? E a resposta da questão 1 se encontra na página 84 e a resposta é: um dos motivos foi a chegada dos povos germânicos do norte da Europa, as terras que pertenciam aos romanos desde o século III. Esta é a resposta da questão 1, confiram aí no caderno de vocês. 2. Escreva o significado de letra A, significado de medieval. O que significa a palavra medieval? Também se encontra aí na página 84. E a resposta é: relativa à Idade Média, período da história da Europa que vai do século V até o século XV. E B, o que significa bárbaro? O nome bárbaro surgiu entre os gregos e significava estrangeiro. Bárbaro significava estrangeiro. 3. Por que as cidades medievais eram muradas como se fossem fortalezas? Resposta da questão 3. Porque havia o temor de ocorrerem invasões e saques por povos inimigos. Por isso as muralhas eram importantes para a defesa. Resposta se encontra na página 85. Questão 6. Questão 6 não, pessoal, perdão. Questão 4. Como eram as ruas nas cidades medievais? As ruas eram estreitas e desordenadas. A resposta da questão 4. As ruas eram estreitas e desordenadas. Questão 5. Como eram as casas nas cidades medievais? A maioria das casas era feita de madeira. Apenas construções mais importantes, como os castelos dos nobres ou dos reis, eram feitos de pedra. Então, a maioria das casas eram feitas de madeira e construções como castelos dos nobres ou dos reis eram feitos de pedra. Resposta também na página 85, tá? Pergunta 6. Qual era a média de vida da população nas cidades medievais? Qual era a média de vida da população que vivia nas cidades medievais? A média de vida da população era de 35 a 40 anos. Novamente, a média de vida da população é de 35 a 40 anos. Então, essa era a média, tá? A resposta desta questão se encontra na página 86. Questão 7. Nas cidades medievais não haviam hospitais. Como nasciam os bebês daquelas cidades? Como nasciam os bebês das cidades medievais? Os bebês nasciam em casa com a ajuda de parteiras. Os bebês nasciam em casa com a ajuda de parteiras. Questão 8. Complete. Os remédios eram preparados à base de ervas, tá? À base de ervas. Questão 9.
A população das cidades medievais atribuía as doenças a castigo divino. Por que eles atribuíam as doenças a castigo divinos? Por causa dos pecados cometidos. Eles acreditavam que o pecado cometido por uma pessoa trazia sobre a vida daquela pessoa uma consequência, e esta consequência era a enfermidade, era a doença. Então a pessoa ficava doente por causa dos pecados que a pessoa cometia. Questão 10. O comércio foi fundamental para o crescimento das cidades medievais. O que era vendido no comércio? A resposta é: vendia-se de tudo, desde produto de consumo diário, como pães, carnes e cereais, até roupas e utensílios domésticos. A resposta da questão 10 se encontra na página 87. Questão 11. As moedas utilizadas nas cidades medievais variavam de uma localidade para outra. O que os comerciantes que viajavam precisavam fazer para vender as suas mercadorias? Os comerciantes que chegavam nas cidades, o que eles deviam fazer para conseguir vender a mercadoria que ele trazia? Resposta: os comerciantes que viajavam precisavam trocar as moedas, tá? Eles precisavam realizar o câmbio para que o dinheiro utilizado fosse válido e aceito na cidade, onde eles pretendiam vender ou comprar mercadorias, tá? Então eles tinham que fazer o câmbio. Resposta na página 89. 12. Explique o que significa fazer câmbio. Fazer câmbio é trocar moedas, é uma troca de moedas, tá? Troca de uma moeda de uma região por uma moeda da região onde você se encontra, tá? Ou seja, os mercadores vinham de uma região, traziam moedas da região de onde eles vinham. Eles tinham que trocar as moedas que eles traziam da região deles pelas moedas da região onde eles queriam vender as suas mercadorias. Questão 13. Fale sobre a revolução dos alimentos. Vocês deverão, acredito que todos já fizeram, ler, no caso, o conteúdo que fala sobre a revolução dos alimentos na página 91, tirar o que vocês acharam assim de mais importante que forneça informações importantes sobre esta revolução e colocar aí como resposta na atividade. Bom, vamos fazer agora a correção no capítulo 3 de História. A vida nos tempos modernos. Pergunta 1. Com que objetivo surgiram na Inglaterra, a partir de 1760, as primeiras fábricas? Resposta: com o objetivo de produzir em grande quantidade e rapidamente aquilo de que a sociedade necessitava. Resposta na página 96. Pergunta 2. Por que as fábricas que surgiram na Inglaterra a partir de 1760 costumavam ser instaladas no centro das cidades, próximo aos rios? Por que elas eram instaladas no centro da cidade, perto de rios? Resposta na página 96. Elas costumavam ser instaladas no centro das cidades, próximo aos rios, para facilitar o descarte de resíduos e matérias-primas,
óleos e água utilizada no resfriamento das máquinas. Esta é a resposta da questão 2. Questão 3. Explique como os cenários das cidades inglesas foi transformado, passando de cidades comerciais para cidades industriais. Como foi esta transformação? Resposta da questão 3, na página 96. No início das primeiras cidades, havia muitos comércios, mas com o crescimento populacional, viu-se a necessidade de implantar muitas fábricas, e suas chaminés lançavam muita fumaça, transformando o cenário das cidades, que até então eram vistas como cidades comerciais. Com a implantação das fábricas, das indústrias, passou a ter o cenário industrial. Agora a questão 4. Explique por que os operários das fábricas viviam amontoados em cortiços perto das fábricas, onde famílias inteiras moravam em residências de um só cômodo. Por quê que eles viviam em cortiços? Família toda vivendo em um único cômodo. Resposta na página 97. A resposta é: questão 4. Porque os operários das fábricas recebiam baixos salários e não possuíam recursos para pagar por melhores moradias. Resposta da 4, novamente. Os operários das fábricas recebiam baixos salários e não possuíam recursos para pagar por melhores moradias. Questão 5. Como era a alimentação dos operários das fábricas na sociedade industrial? E a água? Primeiramente, vamos falar como era a alimentação desses operários. Resposta: a base de sua alimentação era de batatas e pães. Então, a alimentação desses operários era feita de batatas e pães. E como era a água? A água não era encanada e o esgoto corria a céu aberto. Não tinham água encanada nos locais onde eles viviam. O esgoto então corria a céu aberto. Então, pessoal, façam as devidas correções, confiram as respostas que eu passei para vocês, com as respostas que vocês colocaram, escreveram na atividade e, se necessário, façam as correções, tá bom? Um beijo e até a nossa próxima aula.